No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Sabe aqueles requisitos quando você foi até o CFC, que a gente conhece popularmente como autoescola, e você falou, olha, eu quero iniciar o processo, eu quero fazer a habilitação. Quais foram os requisitos que você precisou preencher? 1. Ser penalmente imputável. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. E 3. Saber ler e escrever. Quais que foram? Foi um, foi dois ou foi os três? Pois bem, neste caso, para essa questão, a resposta correta é a letra A, porque sim, os três números romanos estão corretos. 1. Ser penalmente imputável, ou seja, maior de 18 anos e responsável civil e criminalmente por seus atos. Ter condições físicas, psicológicas e, claro, ser maior de 18. Possuir carteira de identidade é o equivalente, quer dizer o quê? Eu posso ter a identidade, como eu posso ter algo que possa ser substituído por ela, que seja um documento oficial com foto, passaporte, carteira de trabalho, entre outros. E saber ler e escrever. Eu não preciso comprovar nenhum grau de escolaridade, apenas saber ler e escrever. Então, 1, 2 e 3 estão corretos. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade equivalente e saber ler e escrever. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Bom, a identificação externa do veículo é a maneira como você consegue identificar que aquele veículo é teu ou não. Ah, professora, mas eu consigo identificar pela cor, pela marca, pelo modelo, sim. Mas digamos que 10 pessoas comprem carros exatamente iguais, os 10 carros, da mesma cor, da mesma marca, tudo igualzinho. O que vai ter de diferente em cada um? Então, ele vai dizer na letra A, da placa dianteira com caracteres iguais aos do registro. Será que o carro tem só a placa dianteira? B, do número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros? Isso não é identificação do veículo, e sim do vidro. Letra C, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo? Ou letra D, da placa traseira com caracteres iguais ao do registro. Então, assim, vocês podem descartar a letra A, porque ela fala só da dianteira, e a letra D, porque ela fala só da traseira, uma vez que a identificação externa, ela é feita por meio das placas, tanto dianteira quanto traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo, ou seja, exatamente igual está lá no CRLV, igual está no CRV. Placas dianteira e traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. E nessa daqui ele também fala da placa, só que aí é um pouquinho diferente. Diz assim, ele já conta, né, que a identificação externa do veículo é feito por meio de placas dianteira e traseira, sendo que a placa traseira é lacrada na estrutura de todos os veículos. E aí ele quer saber, a placa dianteira tem seu uso dispensado para, vamos analisar. Quando você está na rua caminhando, andando, ou mesmo de carro ou de moto, e você olha os veículos, todos eles têm placa dianteira e traseira, ou quase todos. Quais deles que você identifica que não tem placa dianteira? Letra A, motocicletas. Letra B, caminhão. Letra C, caminhão-trator. Ou letra D, ônibus. Pois bem, o caminhão e o ônibus, ambos têm placa dianteira e traseira. Agora, a motocicleta ou as motocicletas no geral, elas não têm placa dianteira, pelo menos aqui no Brasil, não existe placa dianteira na moto, apenas a placa traseira, a qual é fixada, é lacrada na estrutura da moto. Então, anotem aí, identificação externa dos veículos, placa dianteira e traseira, motocicletas, apenas a placa traseira, que aí fica super fácil na hora da prova. Agora ele vai questionar para nós a posição correta ao dirigir. Eu coloquei na sequência as duas questões para nós fazermos uma revisãozinha. Primeiro ele diz assim: a posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículo é. Já vou começar com uma dica. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Anotem aí. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares, até porque cada pessoa dirige de um jeito diferente. Agora, o que ele vai falar vai ser o que? Das mãos. As mãos para todo mundo tem que ser igual. Então, sabendo que não é o pé, vocês descartam a letra B e descartam a letra C. Só que olhem lá embaixo na letra D. Ele fala da mão ficar sobre a alavanca do câmbio. Não pode. Primeiro, porque vai forçar o sistema. Vai ter um desgaste prematuro. Então, não é. E sim a letra A. As duas
mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. As 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Aqui, mesma coisa. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições. Não se preocupem, essa lista é composta por 2 itens, o da questão anterior e dessa questão. Recomendadas para dirigir um veículo. Bom, vocês já sabem que ele não vai falar de pés, então descarta a letra D. Sabe que ele não vai falar de pernas, descarta a letra B de bola. E não vai falar de calcanhares, descarta a letra C. Então, Profilu, só sobrou a letra A? É a resposta correta? Sim, positivo. Braços ligeiramente dobrados. Então, ele não vai falar de pernas, não vai falar de pés e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de mãos, né, as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, ou então ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados. E claro que para facilitar aí os estudos de vocês, eu juntei as 2 questões para nós revisarmos. Então, a primeira posição correta ao dirigir é braços ligeiramente dobrados, e a segunda posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Então, anotem aí. Posições ao dirigir: braços ligeiramente dobrados, ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Reforço aquela dica que eu sempre dou. Quando vocês estiverem assistindo os vídeos, assistam pelo menos 2 a 3 vezes para fixar bem o conteúdo e estejam sempre com a apostila, um caderno e uma caneta ou um lápis em mãos para vocês anotarem as dicas, anotarem os macetes, que aí vocês estarão lendo, vendo, né? Escutando e ainda escrevendo. Vocês aumentam em 3 vezes mais a chance de acertar as questões de vocês na prova. Essa aqui diz assim: a figura abaixo representa um acesso de via de trânsito rápido, onde é proibido, notem bem a presença da palavra proibido, o trânsito de bicicletas e de motocicletas. Então, ele já contou, é proibido. Existem aqui 2 proibições. Quais que são elas? Proibido o trânsito de bicicletas e também de motocicletas. E aí ele quer saber, dentre as placas abaixo, na posição indicada na figura. Bom, vamos começar pelo seguinte. Se ele está dando uma proibição, vocês já descartam a plaquinha do meio, a R34, porque a R34 não dita obrigação. Nós vamos ter não dita proibição. Nós vamos ter proibição na R12 e na R37. Entenderam? Então, a placa R34 não está ditando uma restrição, uma proibição. Porque a proibição ela tem que ter esse corte na placa que tem na R12 e que tem na R37. Olharam ali, conseguiram identificar? R12 e R37 elas têm um corte. Esse corte dita uma proibição. Então, daí ele começa lá, letra A. Deve constar a placa R34 apenas? Não, porque a R34 não está ditando uma proibição. Deve constar a placa R12 apenas? Não é apenas a R12, porque ele quer 2 informações. Ele quer da bicicleta e da motocicleta. Bicicleta R12, proibido motocicletas R37. R37, proibido motocicletas. Portanto, a resposta correta é a letra D. Deve constar as placas R12 e R37. R12, proibido bicicletas, e a R37, que vai ser proibido motocicletas. O condutor de veículo, com o braço esquerdo estendido para fora, horizontalmente, sem movimentá-lo, indica para os outros condutores que irá. Essa figura, pessoal, eu coloquei para vocês, mas não tem lá na prova. Eu coloquei para vocês entenderem quais que são os 3 gestos do condutor. Na primeira figura, vocês têm o quê? Vocês têm um condutor
com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente sem movimentar. O que significa? Que ele quer dobrar à esquerda. Resposta correta para essa questão que está na letra C, dobrar à esquerda. No do meio, notem que ele está com o braço levantado verticalmente. Significa que ele quer dobrar à direita. E na terceira figura, ele também está com o braço para fora, esticado horizontalmente, né? Ou seja, deitado. Só que agora ele está balançando. Veja que ele faz um movimento subindo e descendo. Isso quer dizer que ele tem a intenção de parar. Então, na primeira figura, o braço esticado horizontalmente dobrar à esquerda, braço verticalmente para cima dobrar à direita e o braço horizontalmente balançando significa que ele quer diminuir a marcha ou parar. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é: atenção, caneta em mãos, papel em mãos, anotem aí. Automatismos, desfavorável e incorrer. Sabendo dessa dica, vocês já vão descartar a letra A e a letra D, que fala em favorável. Então, nós ficamos entre a letra B e a letra C. Agora, vocês vão procurar a sequência de palavras. O automatismos, que está na pergunta. O desfavorável está na resposta, tem na B e tem na C. Agora, em qual delas vocês têm a presença da palavra incorrer? Na letra C. Então, anotem, isso é bem importante porque vai facilitar se cair essa questão grande aí para vocês. Automatismos, desfavorável e incorrer, que é a resposta da letra C. Desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido parar e estacionar. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação e ditam regras, restrições e obrigações. Quando ela tiver um cortezinho, como a segunda placa, o segundo caso ali, está ditando uma proibição. Só que nesse caso ela está ditando duas proibições, então ela tem que ter dois cortezinhos, que é a primeira plaquinha da letra B. Ele diz que é proibido parar e estacionar. Por quê? Porque ele tem dois risquinhos, tem dois cortes. Então, todas as placas de regulamentação que tiver esse cortezinho em cima, ela está ditando uma proibição. Sabendo disso, quando cair essas questões, você pode ir por eliminatória e aumentar muito mais as suas chances de conseguir acertar a questão. E a outra diz o seguinte: numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e permitido a parada de veículos, o tempo de parada deverá ser o necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. Paradas são alguns segundos. A pessoa para o veículo, a pessoa embarca ou desembarca e segue viagem. Então, o necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique o fluxo de veículos e pedestres. Uma das condições primordiais para que um condutor venha desenvolver comportamentos e atitudes adequadas na condução de veículos é que: resposta correta em verde, tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Lembre-se que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Independente de qual tipo de veículo você dirija, se é um veículo novo, um veículo mais antigo, se é um veículo zero, se é um veículo mais popular ou se é um veículo de luxo. Se você tem carteira há 1 ano ou há 50 anos, direitos e deveres são os mesmos para todos. Considere as afirmativas. Aqui ele está questionando crimes de trânsito. Ah, Prof. Lu, mas eu tenho muita dificuldade para entender o que é crime de trânsito. Eu vou deixar o link aqui em cima na tela para vocês, de um super vídeo que eu postei falando apenas dos crimes de trânsito. Vai, assim, dar um up aí no aprendizado de vocês. Então, aqui ele dá 3 números romanos e ele quer saber quais são crimes. Olha a dica, papel, caneta na mão, olha a dica. Não é crime, habilitação vencida há mais de 30 dias, não é crime o veículo não estar devidamente licenciado. Então, no número 1, afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Sim, isso é um crime de trânsito.
2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, também é crime. Agora, dirigir o veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias não é crime. PPD ou CNH vencidos e o veículo não estar devidamente licenciado não são crimes. São infrações, sim, são infrações, mas não é crime. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória. Essa pergunta, ela pode ter duas possibilidades de resposta. A primeira, usar viseira ou óculos de proteção. E a segunda, que é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção e é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas, lembrem-se, tudo o que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas irão circular na rua, sim, devem circular nas vias, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, tá? Sempre com preferência e sempre no mesmo sentido. Então, devem circular nas vias, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre com preferência e sempre no mesmo sentido de circulação dos veículos. Lembrando ainda que nos passeios e nas calçadas, só quando devidamente sinalizado, e quando falar na proibição, tem que sempre começar com rodovias. É proibida a circulação de bicicletas nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Meus amores, prestem bem atenção. Ele não quer saber o significado da placa, que é permitido estacionamento, que é proibido virar para a esquerda ou que vai ter uma curva para a direita. Ele não quer saber isso. Ele quer saber a função. O que é a função de cada placa? Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Então, nós temos regulamentação na primeira e regulamentação na segunda. As placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Logo, nós teremos regulamentação, regulamentação e advertência. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas e a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para início da sinalização deve ser. Olha a dica. Ele não vai falar de passos curtos, ele não vai falar de metros. Sempre ele irá falar longos de um adulto. Só sabendo disso, vocês já terão eliminado duas e terão 50% de chance de acertar a questão. Não vai falar de passos curtos, nem de passos médios e não vai falar de metros. Segunda coisa, vocês precisam identificar a velocidade da via, primeiramente, que é 80 km por hora. Por quê? Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, que é essa questão, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. 80 vezes 1 é 80. Agora, se for à noite, ou mesmo durante o dia e estiver chovendo, velocidade vezes 2. Se esse acidente fosse de noite ou mesmo de dia estivesse chovendo, 80 vezes 2 seria 160. E lembrem-se ainda que toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem após o término da curva. Os veículos dispõem de equipamentos e sistemas importantes para evitar situações de perigo que possam levar a acidentes. Todos os sistemas e componentes dos veículos se desgastam com o uso. Para manter o veículo em condições seguras, é dever de todo condutor realizar periodicamente a manutenção preventiva. Então, você vai periodicamente avaliar a suspensão, freios,
para ver se está tudo ok, se não tem nenhum perigo. Lembrando ainda de sempre efetuar a troca de óleo do motor no tempo determinado pelo fabricante. O ofuscamento do condutor de veículo pode ocorrer devido à inclinação da luz do sol. Para evitar essa condição adversa, deve-se. O ofuscamento acontece quando o sol está se pondo ou quando o sol está nascendo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai usar óculos protetor, você vai usar o óculos de sol. É ele que vai amenizar o ofuscamento ocasionado pela luz do sol. E daí no teu veículo tem também a pala interna, que é um item obrigatório para o condutor em todos os veículos. Estacionar em subidas ou descidas sem frear o veículo de forma segura. Terá como medida administrativa a remoção do veículo e 5 pontos na CNH e multa. Então, quer dizer o quê? Que você parou teu carro lá, você não firmou ele corretamente, não utilizou o freio de mão corretamente e por algum motivo ele se mexeu, ele andou e acabou que está num lugar que está atrapalhando os demais. Se acontecer isso, vai sim ter a medida administrativa da remoção do veículo, 5 pontos na CNH e multa. Por que a remoção? Porque ele foi para um ponto aonde ele está atrapalhando a circulação dos demais. Por isso que vai ter a remoção do veículo e 5 pontos na CNH e mais a multa. Para remover a bateria de um veículo, deve-se, nesse caso, ele quer saber para você tirar, você quer substituir, você quer trocar a bateria do teu carro. Então, você vai soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo para remover, para tirar a bateria do teu carro. Soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Direção defensiva consiste em. Aqui ele quer de vocês a definição, o conceito do termo direção defensiva. Direção defensiva é uma direção preventiva. São ações, são atos para prevenir, para antecipar uma situação de perigo, que é exatamente o que está descrito ali. É forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Então, anotem aí, direção defensiva, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Direção defensiva é uma direção preventiva. Vocês vão antecipar situações de perigo. E aqui, pessoal, eu aproveitei a acrescentar essa outra questão que também fala da bateria. No primeiro caso, ele nos perguntou para remover a bateria do veículo. Então, para remover, para tirar a bateria do veículo, você vai soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Ok. Agora, olha a segunda questão. Ao tentar partir com o veículo após uma parada em um cruzamento de grande movimento, o motor morre. E ao acionar a partida, o motor gira lentamente, indicando que a bateria está semi-descarregada, ou seja, ficou sem bateria ou, como popularmente dizem, a bateria morreu. Para dar a partida utilizando uma bateria auxiliar, deve-se ligar. Credo, professora, mas que termo é esse? A bateria auxiliar. Resumindo, popularmente, para fazer uma chupeta. Teu vizinho lá, alguém ficou sem bateria e você vai lá querer ajudar. Você vai fazer uma chupeta, você vai dar a partida com a tua bateria, que é uma bateria auxiliar. Mas e como que você vai ligar isso? As baterias em paralelo. Quer dizer o quê? Positivo com positivo, negativo com negativo. Então, para ligar a bateria em paralelo. Positivo com positivo, negativo com negativo. E para soltar, tirar a bateria, primeiro solta o negativo e depois o positivo. Aproveitando que estamos falando de bateria, eu vou passar para vocês as 3 questões mais cobradas na prova teórica do Detran sobre a bateria. Primeiro, qual que é a função da bateria? Armazenar e fornecer corrente elétrica. A mesma coisa que faz a bateria do teu celular. Você coloca lá na tomada, você dá uma carga completa, ela armazenou a energia para você poder ao longo do dia ir utilizando. É a mesma coisa a bateria do carro. Ela armazena e fornece corrente elétrica. Agora, se perguntar da manutenção da bateria, o que você vai fazer? Completar com água destilada. Completar com água destilada. E se ele questionar sobre toda a energia elétrica que o teu carro utiliza, é fornecida ao carro por quem? Pela bateria, que vai ser a responsável por armazenar, só que se ela armazena, alguém tem que produzir. Quem que vai produzir? O dínamo e o alternador. Dínamo nos carros mais antigos e o alternador nos carros mais novos. Então,
Anotem aí. Bateria, 2 pontos. Função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção, completar com água destilada. E toda a energia elétrica que o teu carro utiliza é fornecido pela bateria e pelo dínamo barra alternador. Bateria e pelo dínamo barra alternador. Então, a função é armazenar e fornecer e a manutenção, água destilada. Nos casos em que houver retenção do veículo e não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado mediante o recolhimento do certificado de licenciamento anual do veículo, porque é esse documento necessário para que o veículo possa circular. Então, se caso houver, né, a necessidade de reter, não tiver como reter, aliás, esse veículo, então ele vai ser recolhido o licenciamento anual do veículo, que é o CRLV. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Bom, se nós pegarmos 10 carros de uma mesma marca, de uma mesma montadora, de uma mesma marca, de um mesmo ano, de uma mesma cor, e colocarmos todos eles em um pátio, como é que nós vamos identificar qual veículo é qual? Através das placas. Só tem um detalhe, cuidem, porque tem que ter a placa dianteira e traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Então, a identificação externa, por fora, externa é por fora, vai ser identificado. Quando precisa fazer uma multa, uma autuação, vai ser feito por meio do quê? Da identificação externa, que é a placa dianteira e traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Atenção! Ele pode perguntar para vocês qual veículo não precisa da placa dianteira. Quais são esses veículos? São as motos. As motocicletas não precisam aqui no Brasil de placa dianteira, somente a placa traseira, que é fixado ali na estrutura da moto. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior. Notem bem, eu olhei, eu vi que tinha espaço, eu sinalizei, eu saí da minha faixa, eu fui para a pista contrária e depois eu retornei para a minha faixa. Que procedimento eu acabei de fazer? Uma ultrapassagem segura. Então, verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior. São procedimentos para executar uma ultrapassagem segura. Pode-se dizer que o sistema de iluminação de um veículo deve ter. A iluminação é o que vai servir para você identificar esse veículo na via e para que esse veículo possa, né, também se locomover quando não tiver luz natural. Então, essas luzes, essa iluminação serão faróis à frente, luz de freio e lanternas traseiras. Nessas lanternas traseiras, ele já está incluindo a luz de ré. Então, os faróis à frente, pode ser tanto luz alta quanto luz baixa, mas o farol em si é o mesmo. A luz de freio, para avisar quem está atrás que vocês têm a intenção, né, de parar, de reduzir a velocidade, e as lanternas traseiras, tanto para a luz de posição, quanto também para a luz de ré. Então, faróis à frente, luz de freio e lanterna traseira. Ó, pessoal, detalhe, atenção, a luz de freio sempre vai ser na cor vermelha. A luz de marcha ré sempre será na cor branca. Anotem isso que é muito importante. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com as condições adversas de via? Para eu responder essa pergunta corretamente, eu preciso saber o que é via. Afinal, o que é via? É todo e qualquer espaço por onde transitam, por onde circulam pessoas, veículos ou animais. Ou seja, é o espaço físico, é o chão, certo? Condição adversa vão ser todos os defeitos. Quais que podem ser esses defeitos?
tipo de pavimento e acostamento. Poderia ser também acostamento inexistente, curvas perigosas, aclives ou declives, larguras de pista, desvios. Desvio é uma questão que cai bastante, então desvio é uma condição adversa de via, sim, entre muitos outros. O material particulado. Qual que é esse material particulado? A fumaça, poeira e fuligem. Lembre daquela fumaçona preta que alguns veículos emitem. Aquilo é um material particulado, ok? Proveniente, sobretudo, dos veículos movidos a diesel, que é o mais poluente de todos. Causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também, nos seres humanos, ele pode agravar quadros alérgicos de asma. É importante lembrar disso. Mas, além dos danos aos seres humanos, ele também causa danos à estrutura e fachada de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Coloquei aqui para vocês verem as duas questões. Então, a primeira, de cima, né, que eu já tinha comentado, que ele pode agravar quadros alérgicos de asma. E a questão que nós acabamos de ver, que a lei, né, dos danos físicos aos seres humanos, ou seja, além de agravar quadros alérgicos de asma, ele vai causar danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Um condutor, a obtenção da CNH, prestem bem atenção, esse condutor não tem carteira. Se ele está obtendo a CNH, é durante o exame. A pontuação durante o exame é diferente da pontuação da PPD. Então, durante o exame de direção veicular para a categoria B, qual que é a categoria B? É para carro. A é para moto, B é para carro. E quase sempre na primeira habilitação é comum os alunos fazerem A e B, ou seja, para dirigir moto e para dirigir carro. Comete uma falta grave, com a perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será aprovado, pessoal. Cuide, porque eu sei que vocês já estavam pensando que ele ia ser reprovado. Não, não é. Vão existir 3 faltas, aliás, 4. Vão existir as faltas eliminatórias, vai ter a falta grave, que é 3 pontos, a falta média, que é 2 pontos, e a falta leve, que é 1 ponto. Isso durante o exame prático, tanto do carro quanto da moto. O aluno, durante esse exame, ele pode sim perder até 3 pontos, que ele vai ser aprovado, desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. Então, pode sim perder até 3 pontos. Atenção, não confundam com o primeiro ano da PPD, que aí sim ele vai falar das infrações, que não pode nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente e infração média nos últimos 12 meses. Quero aproveitar esse vídeo e mandar um abraço bem especial para a prof. Raquel, lá da cidade de Telêmaco Borba, pessoa querida, amada do meu coração, que inclusive ela me deu uma dica de vídeo, que é fazer explicando justamente para vocês a diferença da pontuação do exame e das infrações. Então, aguardem que logo, logo eu farei para vocês. Prof. Raquel, querida, um abraço para você e para todos os seus alunos aí do CFC da cidade de Telêmaco Borba. A segunda questão diz o seguinte: um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência de passagem sobre os demais. Neste caso, ele já afirmou que o trem ou os veículos que se deslocam sobre trilhos, eles têm a preferência de passagem, porém, respeitando as normas de circulação. Lembrando que o preferir, que a preferência ela é uma escolha, é o ato de preferir primeiro ir o trem e depois os demais veículos. O trânsito de veículos sobre os passeios é permitido. Sim, pessoal, é permitido sobre o passeio, é permitido sobre a calçada. Nossa, a Prof. Lu tá falando bobagem. Não tô. Quer ver? Como é que você faz para tirar ou para guardar teu carro na garagem? Por onde que você passa? Ai, prof, eu passo pela calçada. Joia. Quando você vai no posto abastecer, quando você vai no supermercado, quando você vai no shopping, você não precisa passar com o teu carro sobre a calçada? Precisa.
Então, isso quer dizer que sim, é permitido, mas não é permitido trafegar, circular pelo passeio ou pela calçada. Esse uso vai ser apenas para entrada e saída dos imóveis. Tanto nas calçadas quanto nos passeios é permitido, mas apenas para entrada e saída dos imóveis. São equipamentos obrigatórios dos veículos: cinto de segurança de 3 pontos, que é o mais eficaz, e encosto de cabeça. Outro também que vale a pena vocês lembrar é aquela pala interna. Sabe aquela pala que fica em cima ali para auxiliar quando tem sol, quando tem o fenômeno do ofuscamento? Então também é obrigatório. Cinto de segurança, encosto de cabeça e a pala interna. Pelo menos pro condutor, pro passageiro vai ser opcional, mas pro condutor vai ser obrigatório. Então, cinto de segurança de 3 pontos, encosto de cabeça e, se perguntar, a pala interna. Em caso de fratura fechada, o socorrista deve. Bom, fratura vão ter 2 tipos. Ou ela vai ser aberta, que é quando o osso rompe a pele, tem presença de sangue, então tem hemorragia externa, ou ela vai ser fechada, que é quando o osso está todo tortinho, está todo quebradinho, mas não tem sangue. Não tem sangue, é uma fratura fechada. O que o socorrista deve fazer? Imobilizar o membro fraturado com talas. Pessoal, por favor, não vai tentar colocar o osso no lugar, em hipótese alguma, tá? Isso vai piorar a situação. Você vai apenas imobilizar o membro fraturado com tala, do jeitinho que ele tiver, você imobiliza. Não tenta, eu vou colocar no lugar, eu vou arrumar para imobilizar, não vai. Você vai imobilizar o membro fraturado com talas, mas exatamente como ele estiver. Você não vai mexer, não vai arrumar, nem vai tentar colocar no lugar. E se, porventura, tiver fratura aberta, quando o osso rompe a pele, quando tem presença de sangue, quando tem hemorragia externa, vocês não podem entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar doenças infecto-contagiosas. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Cuidem, porque nessa questão ele não está perguntando sobre infrações, e sim sobre crimes de trânsito, que são aquelas situações que colocam a vida das outras pessoas em risco. Na letra A, transitar na contramão da direção e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. São infrações. Inclusive, transitar a mais de 50%, ele gera suspensão direta, mas não é considerado um crime de trânsito. Na letra B, dirigir alcoolizado, sim, é um crime de trânsito, porém, transitar a mais de 50% é uma infração que gera suspensão, mas não é crime. Na letra C, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Então, aqui nós temos 2 situações que são considerados crimes de trânsito: dirigir sem possuir habilitação, sem ter passado por um processo de habilitação, e também dirigir alcoolizado. E na letra D, dirigir alcoolizado mas transitar na contramão é apenas infração. Então, letra C é a nossa resposta correta. Considere a placa de sinalização abaixo. Aqui nós temos uma placa vermelha. Todas as placas que têm a orla vermelha são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições e obrigações. Elas dão ordem, elas têm que ser cumpridas. E uma vez que houver o desrespeito, isso vai gerar multa, vai gerar a infração. E ele quer saber, o condutor deve saber o que significa. Bom, se tem 2 setinhas, uma para a direita e uma seguindo reto, primeira dica é que ela está dando 2 informações. Na letra A, nós temos siga em frente ou à direita. É exatamente o que ela significa, ou seguir em frente ou à direita. Na letra B, via lateral não é, também não é confluência na letra C,
e muito menos junções sucessivas na letra D. Ela é apenas siga em frente ou à direita, letra A. O condutor, para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo deve. Vias urbanas são aquelas vias que estão na cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Nesse caso, é sentido duplo, significa o quê? Que uma via está vindo e a outra está indo. Então, qual que vai ser a maneira correta? Letra A, apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. O entrar rapidamente, ele já descarta a nossa questão. Nós não vamos fazer nada rapidamente, nós vamos fazer sempre com cautela e com segurança. Letra B, aproximar-se ao máximo da margem direita da via. Olhem que não faz sentido. Eu quero virar para a esquerda. Por qual motivo eu vou ir à direita da via? Não faz sentido. Letra C. Aproximar-se ao máximo da margem esquerda da via. A margem esquerda da via, como ela é dupla, é uma via de duplo sentido, vai ser na contramão. Eu não posso entrar na contramão para virar à esquerda. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória de pista, ou seja, ficar bem ao centro da via. Se não estiver vindo nenhum veículo da frente, vocês podem entrar direto. Se estiver vindo algum veículo, vocês irão parar no meio da rua mesmo, bem no meio do cruzamento, colocar a primeira, aguardar o carro que está vindo em frente passar e depois virar à esquerda. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento de. Neste caso, ele está questionando itens de segurança. E quais que são esses itens que durante a nossa direção nós podemos verificar o funcionamento? De que maneira? Ouvindo ou olhando. Então, o que nós podemos ouvir ou olhar? Letra A porta do bagageiro. Primeiro, que não é um item de segurança. E segundo, que com o veículo em movimento, olhar lá a porta do bagageiro, a porta do porta-mala, não tem como. Letra B. Direção, freios, velocímetro e suspensão, sim, com certeza. Eu vou ver se a direção não está puxando para os lados, se não está fazendo nenhum barulho, se o freio não está fazendo barulho, ou se não está tendo um cursor maior, um tempo maior para frear quando eu uso o pedal, se o velocímetro está funcionando corretamente e se a minha suspensão não está fazendo algum barulho, principalmente quando eu faço uma conversão ou eu passo uma lombada. Então, a letra B é a nossa resposta correta. Na letra C, o rádio ou toca-fitas não vai ser, e na letra D, o ar-condicionado também não, até porque não são itens de segurança. São itens opcionais no veículo, tá? Então, o item de segurança vai ser na letra B. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Olha a dica. Tudo que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas, elas irão circular, irão transitar na rua, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, e sempre com prioridade. Lembrando que a palavra prioridade vem de quem vem primeiro, ok? Então, na letra A, ele fala em ruas de uma forma geral, cedendo a vez aos veículos. Não é cedendo, é muito pelo contrário, é com prioridade. Na letra B, calçadas. Calçadas só quando devidamente sinalizado, tá? Nos demais casos, é na rua sim. Em rodovias sem acostamento é proibido, né? Rodovias no geral é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, ficamos com a letra D. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Sempre na rua, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido e sempre com prioridade. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa. Bom, se ele quer agir com cortesia, com solidariedade, são itens positivos, são atitudes positivas. Então, letra A. Dar passagem a outros condutores, ainda que o sinal esteja aberto para você.
Isso não é ser cortês, tá, pessoal? Aí você está passando além de uma sinalização de trânsito. Isso pode gerar, inclusive, um acidente. Então, não é. Letra B, fazer novos amigos. Isso é bom, mas não é ser cortês e solidário no trânsito. Letra C, sair do veículo e ajudar pedestres a atravessarem a rua. Também não tem como, até seria uma cortesia, né? Um ato de solidariedade, mas imagine a situação. Você abandonar o teu carro na via para descer, para ajudar a pessoa a atravessar a rua. Não tem como, a não ser que você seja um pedestre ajudando outro pedestre. Então, ficamos com a letra D de dado. Respeitar os direitos dos outros usuários das vias, ser tolerante com eventuais ações indevidas. Então, a letra D é a nossa resposta correta. Respeitar os direitos dos outros usuários da via e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Lembre-se que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres e todos nós em algum momento poderemos errar e precisamos ser tolerantes e cordiais, tanto com os nossos erros quanto com os erros dos demais. Em relação às ferrovias, o que é uma PN? Ó, ele já deu a dica. Ele está falando da ferrovia. Ele não está falando do carro, nem do ônibus, nem do caminhão, nem da moto, nem do pedestre. Ele está falando da ferrovia. Em relação à ferrovia, uma PN, P de pato e N de navio. O que significa? Ponto neutro. Pessoal, ponto neutro ou ponto morto, isso é um item que tem nos carros, não nos trens, até onde eu saiba, muito menos nas ferrovias. Letra B. Passagem neutra, passagem para ciclistas. Ele não está falando de ciclista, ele está falando de ferrovia. Letra C, nenhuma das alternativas não é, então letra D. Passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. Letra D é a nossa resposta correta. Em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? Pessoal, preferência, diferente de prioridade, é quando nós decidimos, quando nós preferimos quem vai primeiro. Por exemplo, no trânsito, o pedestre, o ciclista, ele tem a prioridade. Por quê? Porque ele vem primeiro. Num cruzamento férreo, aí é uma opção, é uma escolha, é o ato de preferir. Nós vamos preferir que vá primeiro quem? Quem tiver a maior dificuldade ou levar o maior tempo para parar. Quem que vai ser? O pedestre? O trem? O motociclista? Ou o veículo? Qual desses veículos vai demorar mais tempo para parar? Com certeza vai ser o trem na letra B. Então, num cruzamento férreo, a preferência, ou seja, a escolha, é preferível o trem, porque ele vai ter uma dificuldade maior, ele vai levar mais tempo e mais espaço para frear. Então, é melhor que ele passe primeiro. Aí depois, né, seguindo as demais normas e regras, os demais, mas a preferência vai ser do trem. Reforçando que prioridade é quem vem primeiro e preferência é uma escolha, é o ato de preferir. E aqui justamente eu coloquei a questão questionando vocês qual a distância mínima que o trem leva para parar. Então a questão diz assim: para uma composição, trem e vagões, parar totalmente após o acionamento dos freios. Qual a distância mínima que ele irá percorrer, pessoal? Quando falar de distância de trem, já vão para a alternativa que tiver o maior espaço, a maior quantidade de espaço possível. O trem, ele é grande, ele é pesado. Ele não vai parar com 1 metro, nem com 2 metros, nem com 3 a 5 metros. Nenhum carro não para com essa distância. E sim, entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Então, se cair perguntando a distância mínima para parar um trem, uma composição trem mais vagões, entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Na dúvida, escolham a que tiver a maior distância. O motorista tenta ajudar duas pessoas
vítimas de um capotamento em uma rodovia de pouca movimentação. Para tanto, verifica os itens de segurança, solicita o socorro médico e inicia contato com as vítimas da seguinte forma. Então, ele está dando para nós ali 4 números romanos e ele quer saber as atitudes corretas. Então, quais delas são atitudes corretas do motorista, né, que está prestando ali o contato inicial com as vítimas. Então, número romano 1, informando as providências que tomou. Sim, com certeza. 2, ouvindo a versão das vítimas sobre o acidente também. É apenas ouvir, não é dar a sua opinião, nem discutir, nem nada, como diz na número 3, que está errado. Discutindo com as vítimas as consequências do acidente e apontando os prováveis culpados. Não vai discutir nem tentar achar culpados. Vai apenas ouvir a versão das vítimas sobre o acidente. E 4, sendo solidário e permanecendo junto às vítimas até a chegada do socorro. Então, estão corretas as atitudes 1, 2 e 4. E a 3 está errada porque não vai discutir nem tentar apontar ou procurar, né, os prováveis culpados. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido, sim. É permitido, mas para uma exceção: para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. O transitar por transitar pelo acostamento ou mesmo ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, o acostamento ele poderá ser usado em casos de emergência, quando às vezes tem um problema no carro, alguma emergência, ou então o transitar para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha no sentido contrário acenda o farol alto, deve-se. Nesse caso, quando ele fala que está vindo no sentido contrário, já está próximo. Então, vocês irão desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista de rolamento. Por que na direita? Porque para onde vocês desviarem a visão, existe uma grande possibilidade de vocês levarem o volante, levarem o veículo junto. Então, sempre será para a direita. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. E ele quer saber da suspensão do direito de dirigir. Ela vai ser aplicada para quem? Então, vamos lá. O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Em mais de 20%, ele vai ser uma infração de natureza média com 4 pontos. Se for entre 20% e 50%, aí vai ser uma infração de natureza grave com 5 pontos. E se for a mais de 50%, que é o caso do motorista 2, aí será uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir, que é exatamente o que nós temos ali no motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Então, sim, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, além de ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, ele vai sim gerar a suspensão direta da habilitação, mesmo que esse condutor não tenha nenhuma outra pontuação. E o motorista 3, ele tem 18 pontos. Então, com 18 pontos, ele não vai ser suspenso em hipótese nenhuma. A suspensão, ela vai começar por pontuação
a partir de 20 pontos. No caso, se esse motorista 3 ele tivesse 20 pontos e como ele tem duas infrações de natureza gravíssima, ele seria suspenso se ele tivesse 20. Por quê? Como a suspensão começa a partir de 20, quando o condutor tiver duas infrações de natureza gravíssima ou mais. Ele vai suspender com 30 quando o motorista tiver apenas uma infração de natureza gravíssima. E ele vai suspender com 40 quando o motorista não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima. Ou então, como é o caso do motorista 2, que é o único que vai ter o direito de dirigir suspenso quando cometer apenas uma infração de natureza gravíssima que gere a suspensão direta da habilitação, como, por exemplo, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Quando a bateria de um veículo está descarregada a ponto de não permitir mais a partida, tenta-se fazer o veículo pegar no tranco. No entanto, esse procedimento não é recomendado para fazer o veículo pegar no tranco, não é recomendado para nenhum veículo. O veículo não foi feito para ser dado a partida no tranco. Isso pode gerar problemas mecânicos muito sérios, pode arrebentar a correia dentada, pode travar motor, caixa de câmbio, enfim, pode ter uma dor de cabeça muito grande. Então, se está descarregado, ou dá a partida com uma bateria auxiliar, ou então coloca uma bateria nova, mas jamais, em hipótese alguma, fazer o veículo pegar no tranco. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, seria a advertência por escrito. Poderia ser multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação. São alguns exemplos de penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Porém, não confundam com medida administrativa, uma vez que medida administrativa irá começar com a letra R, retenção, remoção ou recolhimento. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Então, qual que é a nossa regrinha? No primeiro ano da PPD, quando vocês passarem pelo teórico, passarem pelo prático, vocês vão pegar a carteira de vocês, que nós chamamos de PPD, que o CTB chama de PPD, que é permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano e que após esse 1 ano o condutor vai pegar a CNH definitiva, desde que, anotem aí, não tenha nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem seja reincidente de média, ou seja, se ele tiver 2 médias ou mais, ele vai perder a PPD, ele vai ter a PPD cassada. Então, anotem aí, PPD não pode nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. O motorista 1, por exemplo, cometeu uma infração de natureza grave. Como não pode grave, infelizmente, ele não vai pegar a CNH definitiva. O motorista 2, ele cometeu 2 infrações de natureza média. Lembra que pode ter uma média, mas que não pode ser reincidente? Nesse caso, ele tinha uma e aí ele foi reincidente, ou seja, ele teve a segunda infração média. Então, ele não poderá pegar a CNH definitiva. E o motorista 3, ele teve 3 infrações de natureza leve. Só que notem que o código diz que não pode grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Então, como o motorista 3 ele teve infração leve e a infração leve não vai entrar nessa regrinha, então o motorista 3 sim, ele irá pegar a CNH definitiva. Então, com a PPD não pode ter nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente em infração média nos últimos 12. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito,
deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Lembrando que a direção defensiva é uma direção preventiva. São ações que vocês irão tomar para evitar um acidente, para antecipar uma situação de risco a fim de poder evitar. Sendo assim, indica a imperícia do condutor. Então, nós vamos ter as três principais causas de acidente, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. A imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Imperícia é a falta de técnica, é a falta de habilidade. Então, um acidente ocasionado pela imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. O controle da temperatura de um motor é normalmente feito nas câmaras de resfriamento por um sistema que faz circular a água pressionada por uma bomba. Então, essa bomba, ela vai pressionar, ela vai impulsionar a água para que a água circule por dentro das câmaras de resfriamento. Ela vai circular pelo radiador, que é onde vai ter ali o vento externo ou mesmo o auxílio da ventoinha para resfriar essa água. Aí ela volta para o motor, esquenta, volta para o radiador, resfria e vai fazendo esse ciclo. Então, esse controle da temperatura, ele vai ser feito através da água, né, que é pressionado por uma bomba. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Letra A. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Letra B. Infração leve, penalidade e multa. Letra C. Infração gravíssima, penalidade e multa e apreensão do veículo. Ou letra D. Infração média, penalidade e multa e medida administrativa, remoção do veículo. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Eu vou dar uma dica para vocês acertarem essa questão. Notem que tem algo errado. O que está de errado? O equipamento de som. Toda vez que tiver algo errado, que tiver algo para arrumar, ele vai gerar a retenção do veículo para regularização. Então, notem que a única alternativa que tem a opção da retenção é a letra A. Então, sim, é uma infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Infração gravíssima na letra C não teria como ser, porque infração gravíssima é quando você coloca a tua vida e a vida dos demais em risco. Então, não é. Também não é infração leve e nem média. Então, a resposta correta, letra A, infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção para regularização. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma. Letra A. Infração média, penalidade e multa. Letra B. Infração leve, penalidade e multa. Letra C. Infração grave, penalidade e multa. Ou letra D. Infração gravíssima, penalidade e multa. Bom, vocês já podem descartar a letra D, infração gravíssima, porque não coloca a vida de ninguém em risco. Podem descartar a letra B, porque ele não está falando que tem nenhum tipo de documentação vencida. Então, nós ficamos entre a letra A, que é infração média, e a letra C, que é infração grave. A infração grave, ela tem que gerar a perturbação das demais pessoas ou gerar risco à vida da pessoa em si. Como atirar na via ou abandonar objetos ou substâncias não apresenta risco à vida ou risco de morte a ninguém, então a resposta correta será a letra A, infração média, penalidade e multa. E também poderia ter o complemento ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental.
é caracterizada como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando condutor. Infração leve com 3 pontos. Letra A. Parar o veículo na contramão de direção. Letra B. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Letra C. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. Ou letra D. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. Então, aqui ele quer uma infração de natureza leve com 3 pontos. Na letra A, parar o veículo na contramão é infração média. Transitar em locais e horários não permitidos é infração média. E parar na faixa de pedestre na mudança do sinal também é uma infração média. Então, a única que será uma infração de natureza leve, com 3 pontos, é a letra B de bola. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou a habilitação do condutor. Infração leve com 3 pontos. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou habilitação do condutor. Só cuidem, porque estar com habilitação vencida é uma infração leve com 3 pontos, mas dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Então, aqui nós temos 4 placas de regulamentação, que são as placas vermelhas, que são as placas redondas, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Notem bem a dica. Se ele está dando uma proibição, vocês já podem descartar a letra A, que é a alfândega, e a letra D, que é sentido de rotatória. Então, nós ficamos entre a letra B e a letra C. Notem que na letra B nós temos um trator. Trator é um maquinário agrícola. Então, significa que é proibido o trânsito de maquinários agrícolas, certo? Então, a única que tem o desenho da buzina, o desenho da cornetinha e o traço em cima indicando uma proibição é a letra C. Então, a placa que indica proibido acionar buzina ou sinal sonoro é a letra C. Letra C, placa D, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Lembrando ainda que as placas vermelhas de regulamentação são as únicas placas que o seu desrespeito gera multa, gera infração. Nesse caso, utilizar a buzina em horários, que não são permitidos é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. A palavra respectivamente significa ordem. Primeiro, ofuscamento e segundo, chuva. Letra A, tempo e trânsito. Letra B, luz e tempo. Letra C, trânsito e estrada. E letra D, luz e trânsito. O ofuscamento, bem como a penumbra, são condições adversas de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz e a penumbra é a falta de luz. Sabendo disso, nós já podemos descartar a letra A e a letra C. Agora, a chuva está relacionado com o clima, está relacionado com o tempo. Então, é condição adversa de tempo. Portanto, ofuscamento e chuva, respectivamente, ou seja, na ordem, vai ser a letra B, luz e tempo. Os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e.
Letra A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra B, ao sistema de iluminação pública. Letra C, ao comportamento das pessoas. Ou letra D, às ações governamentais. Olha a dica. Quem que usa os veículos? As pessoas. Os condutores são quem? As pessoas. Quem utiliza as vias? As pessoas. Quem utiliza o ambiente? As pessoas. Então, notem que tudo está diretamente ligado às pessoas. E sim, letra C, é o comportamento das pessoas. Então, os riscos e os perigos que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados, sim, com o comportamento das pessoas, uma vez que mais de 90% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas. E aí entra, sim, o comportamento das pessoas. Duas questões para vocês lembrarem e anotarem aí para quem estiver seguindo as dicas aqui do canal e fazendo as anotações. Os fatores que contribuem para um trânsito violento ou a grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Quais que são esses fatores? Em primeiro lugar, notem que em ambas as questões é a falta de controle emocional do condutor, a falta de controle emocional do indivíduo. E aí vão ter outros dois complementos, que será o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos. Então, a falta de controle emocional do condutor / indivíduo, e aí o mau uso dos veículos e também o descaso às normas e regulamentos são os fatores que contribuem para um trânsito violento, são os fatores que têm grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito. A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial. Letra A. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Letra B. A formação dos infratores contumazes. Letra C. Integrar os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ou letra D. Treinar candidatos à obtenção da CNH. Notem bem, ele está falando de educação. A educação serve para quê? Para educar. E se é a educação para o trânsito, ele vai educar quem? As pessoas que utilizam o trânsito, sejam os condutores ou os pedestres. Então, letra A, educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Lembrem-se sempre, pessoal, quando vocês estiverem assistindo os vídeos, de estarem com um caderno e uma caneta para vocês irem anotando todas as dicas e todos os macetes. E se você quiser dar um up ainda maior na sua aprendizagem, eu aconselho vocês a copiar a pergunta e a resposta correta, que aí depois vocês conseguem ler a pergunta e a resposta correta, e isso vai facilitar muito se essas questões caírem na prova teórica de vocês. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Olha uma dica para você acertar essa questão. A energia, ela não chega na roda, ela é transmitida para as rodas. Então, risca a palavra chega e troca por transmitida. Então, se a energia ela é transmitida às rodas, é através do sistema de transmissão, é transmitida pelo sistema de transmissão. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para acesso a estacionamentos ou garagens, ou seja,
quando você precisa guardar ou tirar teu carro da garagem, quando você vai no posto abastecer, no supermercado, no shopping, em todas essas exceções, você precisa passar pela calçada, você precisa passar pelo passeio público, certo? Qual a diferença de passeio e calçada? Calçada é toda aquela parte ali onde o pedestre passa, onde às vezes tem uma árvore plantada, tem um banquinho para sentar. Isso é a calçada. O passeio é aquele espaço onde o pedestre passa. Sabe aquele espaço onde não tem árvore, não tem nada? Ali chama-se passeio. Essa que é a diferença básica. Mas eu quero ver se eu faço um vídeo explicando para vocês essas diferenças, tá? Mas de qualquer maneira, o acesso, né, de veículos em passeios e calçadas é apenas para acessar estacionamentos ou garagens. A figura abaixo representa, bom, nós temos um pavimento e nós temos ali a cor branca. Então, quer dizer o quê? Que é um cruzamento rodo cicloviário. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, essa figura colorida para vocês entenderem como que é a aplicação dela no dia a dia, para se cair essa questão, vocês conseguirem fazer a ligação da figura. Essa é a figura usada no dia a dia. E essa figura, ela representa um cruzamento rodo cicloviário. Então, se cair essa figura, lembre-se dessa figura coloridinha aqui e lembre-se que é um cruzamento rodocicloviário. À esquerda estão relacionadas 3 categorias, nas quais os motoristas podem ser habilitados. Então, ali vocês têm A, C e D. E na direita, o tipo de veículo. Então, ele quer o quê? Ele quer que vocês liguem a categoria com o veículo que vocês podem dirigir. No número romano 1, nós temos a categoria A. O que é a categoria A? É para dirigir moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, certo? A categoria A, a definição dela está lá no número 3, veículos motorizados de 2 ou 3 rodas. Então, ligamos o número romano 1 com o número 3. Na categoria C, nós temos o quê? Nós temos o caminhão pequeno, ou seja, um veículo que transporta carga, que transporta peso. A única que nós temos carga, que nós temos peso, é no número 1, veículo motorizado utilizado no transporte de carga, com peso bruto total maior do que 3.500 kg. Então, número romano 2 está lá no número 1. E a letra D de dado é para ônibus, micro-ônibus, van, qualquer veículo que transporte passageiros, mais de 8 lugares, que está no número 2. Então, a sequência 1, 3, 2, 1 e 3, 2 será a nossa sequência. E aí eu já sei que você está se perguntando, poxa, Profilo, mas essa questão é gigantesca, não tem aí uma dica para a gente acertar ela mais facilmente? Tem. A ordem dos números sempre será 3, 1 e 2. Então, se cair essa questão, lembrem-se da ordem 3, 1 e 2. 3, 1 e 2 sempre, sempre, sempre será a ordem correta dessa resposta, dessa pergunta. Quando o motor for submetido a uma carga mais elevada e prolongada, como numa viagem, é aconselhável não desligá-lo repentinamente. O que significa repentinamente? É você chegar de uma viagem, colocar neutro, puxar o freio de mão e desligar o carro. Isso é repentinamente. Você não vai fazer isso, não. Você vai deixá-lo funcionando por alguns minutos em marcha lenta. O que é marcha lenta? É você chegar, você colocar neutro, puxar o freio de mão e soltar os pedais. Se você não está acelerando o teu carro, mas mesmo assim ele está funcionando, isso chama-se marcha lenta. E por que você vai fazer esse procedimento? Para evitar o acúmulo de calor no motor. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor deve parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor deve parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Pessoal, não precisa ter uma placa falando para vocês fazerem isso. É a vida de vocês que está em risco. O trem não vai parar para vocês passar. É vocês quem tem que parar para ele. Então, priorizem a vida e a segurança de vocês. Olha para os dois lados
e depois cruza em segurança. Quanto às medidas administrativas, considere: 1. Ocorrida uma infração, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade ou a medida administrativa pertinente conforme previsão no CTB. Pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês e eu espero que vocês gravem aí. Existe penalidade sem medida administrativa. Por exemplo, uma penalidade é a multa. A multa, só multa, por exemplo, furou sinal vermelho. É só uma penalidade, é só uma multa, certo? Agora, não existe medida administrativa sem a penalidade. Entende? Tipo, não tem como o guarda reter você, que é uma medida administrativa, e não te aplicar a multa. Ele vai ter que aplicar a multa, que é a penalidade, e mais a medida administrativa, que pode ser retenção, remoção ou recolhimento. Então, existe penalidade sem medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem penalidade. Portanto, o número 1 está errado, então você já descarta as que têm a presença do número romano 1. 2. Ocorrendo a retenção do veículo, se a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação, sim, que é um exemplo, está dirigindo sem cinto. O agente de trânsito vai te parar, ele vai fazer a multa, vai fazer a retenção para regularização e vai liberar. Certinho, então, está correta. E 3. Se o prazo de licenciamento estiver vencido, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento Anual, será recolhido mediante recibo, sim. Então, estão corretos número romano 2 e número romano 3. O CTB estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem de entre outras situações quanto sigla CTB, o que significa? Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o Brasil, todos os estados, todas as cidades. Quando que o condutor ele vai fazer o curso de reciclagem? Quando ele for suspenso ou quando ele for cassado. Ou, como diz essa questão, suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Então, o curso de reciclagem pode ser na cassação, na suspensão ou quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática. O que é transmissão automática? São aqueles carros que não têm o pedal da embreagem. A troca de marcha é feita automaticamente pelo teu carro. Então, você acelera ou você freia e a troca de marcha o teu carro faz sozinho. Aí ele quer saber. Recomenda-se seguir a seguinte sequência de procedimentos. Então, você vai acionar o freio de estacionamento, que é o freio igual para todos os veículos, que é aquela alavanquinha que fica entre os bancos dianteiros. Em alguns é um botão, mas nos carros mais populares é uma alavanca ainda. E colocar a alavanca em P e desligar o motor. Então, para parar o teu carro, a alavanca fica em P. Para neutro é na letra N e para dirigir fica no D de driver, tá? Mas para parar, para estacionar o teu carro, você vai colocar na letra P, vai acionar o freio de estacionamento, vai colocar na letra P e vai desligar o motor. Se você não colocar na letra P, ele não vai deixar você tirar a chave da ignição. O Código de Trânsito Brasileiro, nós acabamos de ver na questão anterior, sigla CTB, prevê em seu capítulo 6 a educação para o trânsito. E o Sistema Nacional de Trânsito estabelece que a educação para o trânsito, oferecida em todos os níveis de ensino, deve ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. E aí, eu aproveitei e colocar essas outras duas questões que são bem cobradas aí no conteúdo de cidadania, para se porventura cair para vocês poderem acertar. A primeira questão diz o seguinte: segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito prioriza as ações de defesa da vida, incluindo nesse grande objetivo a preservação da saúde e do meio ambiente. E a segunda, um dos principais objetivos da Política Nacional de Trânsito é promover o exercício da cidadania. Para isso se concretize, propõe-se, dentre outras medidas, a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito.
Resumindo as nossas respostas, então, tem como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito, a preservação da saúde e do meio ambiente e a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito. Em todas essas situações, lembrem-se sempre que a prioridade é a defesa da vida. Prioridade é a defesa da vida. Com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de. Quando ele fala no direito de, é algo que todos nós temos direito, sem interferir ou atrapalhar o direito dos demais e também não ir contra o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Na letra A, nós temos solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Isso é algo positivo e que sim, pode ser feito, é um direito nosso. Letra B, reservar com cones sinalizadores, local para colocar o carro junto ao meio-fio em frente à casa própria. A calçada, pessoal, ela é pública, a rua é pública e o estacionamento, por mais que seja em frente à sua casa, ele também é público, então não pode. Letra C, estacionar o automóvel mesmo em local não permitido por até 30 minutos. Estacionar em local proibido, nem que seja por 1 minuto, constitui sim uma infração de trânsito, então também não é. E letra D, repreender o idoso que continua a atravessar a rua. Também não tem como. Então, resposta correta será a letra A. Solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. Rodovia de 100 km por hora é uma rodovia de pista simples, apenas uma faixa por sentido. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passos longos de um adulto, deve ser. Pessoal, eu já vou dar uma dica para vocês. Ele nunca vai falar em metros e ele nunca vai falar em passos curtos. Ele sempre irá falar em passos ou passos longos de um adulto. Quando na pergunta ele já mencionar passos longos, aí a resposta vai ter só passos. Quando na pergunta ele não mencionar passos longos de um adulto, a resposta poderá vir acrescida de passos longos, mas nunca jamais ele vai falar em metros. Segunda dica, para vocês acertarem essa questão, vocês precisam primeiro identificar a velocidade da via. Por quê? É muito simples. Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, será a velocidade vezes 1. Então, se esse acidente fosse durante o dia, 100 vezes 1 seria 100. Porém, esse acidente aconteceu à noite. Então, quando o acidente acontecer à noite ou mesmo durante o dia, estiver chovendo, tiver pista molhada, aí vocês irão multiplicar a velocidade por 2. 100 vezes 2 é igual a 200. Logo, a nossa resposta correta será a letra B, 200 passos. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite, ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, velocidade vezes 2. E toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Analise os itens, ele quer as afirmativas corretas. Então, ele está falando para nós dos gases poluentes. Então, anotem aí. Em primeiro lugar, e o mais poluente de todos, nós temos o diesel. Em segundo lugar, nós temos a gasolina, independente se ela é comum ou aditivada. Em terceiro, nós vamos ter o álcool, lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes do álcool e da gasolina são semelhantes. E em terceiro e último, que é o menos poluente, porém também é o menos utilizado, é o GNV, ou o gás natural veicular. O GNV
gás natural veicular, ele é o menos poluente e também é o menos utilizado. Então, aqui ele dá para nós 4 números romanos e ele quer saber quais dessas afirmativas estão corretas. O 1 fala que o álcool, combustível, polui menos o meio ambiente que a gasolina. Isso é verdade, uma vez que o álcool ele está abaixo do teor de poluição da gasolina. Então, sabendo que a número 1 está correta, vocês já podem descartar a letra D, que não tem a presença do número romano 1. O 2 fala que o óleo diesel usado como combustível polui mais o meio ambiente do que a gasolina. Sim, com certeza. O óleo diesel, ele é o primeiro na escala de poluição, então sim, o 2 também está correto. Sendo assim, já podemos descartar a letra B de bola, que não tem a presença do número romano 2. O 3 fala que dentre todos os tipos de combustível usado no Brasil, a gasolina aditivada é a mais poluente, não é, uma vez que tanto a comum quanto a aditivada têm o mesmo teor de poluição. Então, vocês já podem descartar o que tiver a presença do número romano 3, que é a letra B. E o 4 fala que o gás natural, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível que menos polui o meio ambiente. Então, letra C é a nossa resposta correta, número romano 1, 2 e 4. Aqui eu coloquei para vocês a outra questão, que também cai com bastante frequência. Também vocês vão perceber que tem 4 números romanos e também ele quer o que é correto. Então diz assim: a frota brasileira de veículos automotores é movida por vários tipos de combustíveis. Sobre esses combustíveis afirma-se: a gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores do ar atmosférico, sobretudo nas grandes cidades. Sim, com certeza, uma vez que o diesel e a gasolina, eles estão em primeiro e segundo lugar no nível de poluição. Então, sabendo que a 1 está correta, vocês já descartam a letra D, que não tem a presença do número romano 1. O 2 fala que o metanol adicionado ao álcool aumenta o teor de poluição do ar atmosférico. Sim, isso também é afirmativo. Então, sabendo que a 2 está correta, vocês já podem descartar a letra A e a letra B. Ou seja, vocês não precisam nem ler as demais alternativas para saber que a nossa resposta correta é a letra C, número romano 1 e 2. Agora vamos ler por que o 3 está errado. O 3 fala que o gás natural é considerado um combustível alternativo que, apesar de ser renovável, é muito poluente. Não é, ele é o menos poluente de todos, por isso que está errado. E a 4, ele fala que no Brasil, graças às campanhas para a melhoria do meio ambiente, os combustíveis alternativos já estão presentes em 90% da frota. Também é errado, uma vez que se tiver presente em uns 15%, no máximo 20% vai ser muito, mas 90% é praticamente impossível nos dias atuais. 2 pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e respiratória em um acidentado que está deitado na calçada. Ao redor deles existe um grupo de leigos palpitando sobre o procedimento e familiares chorando. O motorista que deseja ajudar deve, lembrem-se sempre, em primeiríssimo lugar, que é afastar as pessoas, ter espaço, deixar as vítimas respirar, deixar ali quem entende, né, quem está prestando os primeiros socorros, as pessoas treinadas, trabalhar com espaço suficiente. Então, ó, letra A, criticar o socorrista que está realizando, no momento, a respiração artificial com as narinas do acidentado tampadas. Se você é leigo, você não pode criticar uma coisa que você não conhece. B, acalmar os familiares e providenciar um colchonete para deitar o acidentado mais confortável durante o atendimento. Você não vai deitar, por quê? Porque você não vai nem mexer com o acidentado. Não pode mexer com o acidentado. C, evitar correntes de ar solicitando as pessoas para rodearem os socorristas e o acidentado. Não é muito pelo contrário. Vocês vão deixar mais espaço, um espaço mais arejado, para que tanto as pessoas que estão fazendo atendimento quanto as pessoas que estão sendo atendidas, ela tenham ali um espaço, tenha uma circulação de ar. Então, a resposta correta será a letra D.
verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Letra D, verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros. Pessoal, essa questão aqui, ela é uma questão assim bem pesada. Por quê? Se as molas do teu carro, se os amortecedores do teu carro estiverem em mau estado, isso pode gerar inclusive o capotamento do teu veículo. Então isso é algo muito sério que vocês precisam ficar atentos. A letra A, ele fala do travamento do sistema de arrefecimento. Arrefecimento tem a ver com o radiador, não tem a ver com as rodas. Letra B, o aumento do ruído externo do veículo não interferindo na segurança vai aumentar o ruído sim, só que vai interferir na segurança também. Letra C, o desconforto aos ocupantes do veículo em função da vibração produzida, sendo que essas peças não interferem na segurança. Pessoal, vai causar desconforto sim em função da vibração, só que essas peças elas interferem diretamente na segurança. Portanto, resposta correta, letra D, que eu já tinha contado para vocês, que é o capotamento do veículo em curvas. Então, amortecedores e molas em mau estado podem acarretar sim o capotamento do veículo em curvas. A direção defensiva utiliza um conjunto de conceitos que visa melhorar o modo como os motoristas dirigem. Então, a direção defensiva. Quando ele questiona o termo direção defensiva, lembrem-se que direção defensiva é uma direção preventiva. São ações, são atitudes para prevenir, para antecipar situações de risco no trânsito, a fim de preveni-las ou até de evitá-las. Então, a letra A, ensina ao motorista como ter atenção somente no seu veículo? Não. Você precisa ficar atento no teu veículo, nos demais veículos, nos pedestres, nos ciclistas, em tudo que está ao seu redor. Letra B. Ensina o motorista como ter atenção somente com os outros veículos? Também não. A atenção no trânsito tem que ser 360. Tudo que acontece à sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Letra C. Propõe ao motorista que sua única preocupação deve ser o modo como os outros dirigem. Pessoal, a preocupação no trânsito ela não é única, tá? Ela é difusa. Ela tem que estar direcionada para vários pontos e não apenas para um. Portanto, vai estar correto a letra D. Contribui para que os motoristas tentem reconhecer com antecedência as situações de perigo. Então, direção defensiva contribui para que os motoristas tentem reconhecer com antecedência as situações de perigo, a fim de amenizar ou, quem sabe, até de evitar situações piores. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve. Pessoal, vão ter duas situações que ele vai mencionar, que é neblina e neblina intensa. Na neblina, vocês irão reduzir a velocidade, certo? Acender luz baixa ou luz de posição. Agora, se essa neblina for muito intensa, praticamente impedindo a visão, você não vai prosseguir, você vai parar, certo? Então, não é acender o farol alto na letra A, nem seguir bem de perto o veículo da frente na letra B, nem trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento. Trafegar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. E numa neblina intensa, isso poderá, com certeza, resultar num acidente. Então, vocês vão parar. Parar aonde? Estacionar em um local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Se a neblina for muito intensa, estacionar em um local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. E se for apenas neblina, sem ser intensa, vocês irão reduzir a velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição. Se for só neblina, reduz velocidade, luz baixa ou luz de posição.
Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês e até o nosso próximo vídeo.